Gostaria que nossa querida irmã pudesse projetar o título da série de mensagens que nós começamos no domingo passado. O Mestre Mandou. Eu não sei se a geração high-tech, eles estão mais lá em cima, dos smartphones, já conseguiram brincar disso aí. O Mestre Mandou. Na minha terra também chamava O Rei Mandou Dizer. E aí era uma brincadeira mais ou menos assim, reunia crianças, uma delas era o mestre da rodada, o rei da rodada, e tudo que ela ordenava, as demais crianças deveriam seguir. O mestre mandou pular de um pé só com a língua para fora, todo mundo tinha que fazer. E aí aquela criança que se destacava, que conseguia imitar certinho, seguindo o passo a passo do mestre, na próxima rodada se tornava mestre. E aí ia mandar nas demais crianças. Nessa mensagem que nós estamos, nessa série de mensagens que nós estamos ministrando aos domingos pela noite, nós temos tentado seguir os passos do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, que é o nosso Senhor Jesus. E por falar em infância, eu lembro muito bem que quando eu brigava com minhas irmãs, tinha discussões lá, eu acho que quem aqui é irmão sempre tem boas histórias para lembrar aí de desavenças em casa. E uma das coisas que me incomodava muito é porque eu era muito besta. Eu ficava com raiva das minhas irmãs e dizia assim para mim mesmo, eu vou ficar uma semana sem falar com elas. Eu vou dar um gelo nelas, não vou olhar para elas, não vou rir do que elas vão fazer, não vou brincar com elas, vou ficar sozinho para demonstrar que fiquei chateado, para mostrar que fiquei com raiva, para me valorizar. Aí, quando chegava de noite, eu já estava lá embolado com elas, brincando, rolando no chão, rindo delas. Aí, depois, eu me lembrava que eu estava com raiva. Eu dizia, meu amigo, como é que pode? Eu sou muito besta, eu sou muito bobinho mesmo. E uma vez eu fui me queixar para minha mãe, que está ali. Eu disse, mãe, eu não gosto do meu coração. Por quê, meu filho? Porque meu coração é muito mole, muito frouxo. Eu quero que as pessoas sintam que eu fiquei chateadas com elas, as minhas irmãs, e não consigo. Com pouco tempo depois, já estou lá de novo, brincando com elas. E minha mãe respondeu assim, meu filho, não reclame daquilo que Deus te deu. Porque perdoar não é coisa fácil. E se você consegue perdoar, é porque Deus está te ajudando a perdoar. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos nesta noite. Porque a mensagem de hoje à noite é o Mestre mandou perdoar aqueles que te ofendem. Perdoar os teus ofensores. Vamos conferir conosco um texto bíblico do nosso Mestre Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, do verso 23 até o verso 35. Nos diz assim a palavra do nosso Mestre. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo este servo, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida assim pudesse ser paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, Senhor, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os demais companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, eu perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também,
meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém? Que Deus possa abençoar a sua palavra que foi lida e aplicá-la aos nossos corações. Oremos mais uma vez, pedindo que isso seja feito. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é fonte de verdade e sabedoria e que nos dá direção para a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui cultuando ao Senhor, começando mais esta semana na Tua presença e podendo ouvir a Tua voz, por meio do Teu Santo Espírito, que apesar de mim falará comigo e com meus irmãos. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa se fazer presente em cada palavra e que aqui todos nós saiamos edificados, transformados, renovados, fortalecidos, desafiados a espelhar o caráter do nosso Mestre. É assim que nós oramos com gratidão ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, este primeiro evangelho aqui, que está na ordem bíblica, inaugurando as páginas do Novo Testamento, Mateus, ele foi escrito por este homem que também é conhecido como Levi, que era um coletor de impostos. Então era alguém que, se fosse para ser escolhido por seus méritos, jamais seria. Porque era alguém malquisto pela sociedade. Era alguém que ganhava suborno, recebia propina para benefício próprio. Não muito diferente do que a gente vê hoje em dia em algumas posições de liderança que nós temos. E este homem, apesar de tudo isso, foi chamado por Jesus para seguir a Jesus. Mostrando que Jesus chama as pessoas não porque elas merecem, mas por graça de Deus. E por causa da graça de Deus, coube a este evangelista trazer aqui o relato da vida, da obra e das palavras de Jesus. O tempo todo, Mateus está preocupado em convencer os seus irmãos judeus, aqui mostrando para eles, por meio da palavra, que aquelas antigas profecias messiânicas, elas se cumpriam no homem chamado Jesus, filho de José, filho de Maria, aquele carpinteiro, aquele rapaz humilde, vindo lá de Nazaré. Então, o tempo todo ele vai citar Isaías, Jeremias e todos os profetas para demonstrar que Cristo cumpre nele mesmo, em Jesus, o seu poder, a sua obra messiânica. Mateus, então, escreve para esse público, mas também visando a igreja que se formava, porque era feita de judeus que haviam se convertido ao evangelho e também dos gentios, povo de toda língua, nação, tribo, raça, que estavam reconhecendo aquele homem, Jesus Cristo, como sendo Deus, que desceu, se fez homem, encarnou a vontade do Pai até a morte e morte de cruz, para que por meio do seu sacrifício substitutivo, todos aqueles que nele crescem fossem feitos filhos de Deus. Então o propósito de Mateus fica muito claro quando ele vai apresentando a trajetória de Jesus, as suas palavras, a sua obra, os seus milagres. E quando ele traz relatos diretos de diálogos de Jesus, ele traz com destaque nesse capítulo 18, uma demonstração do que seria o caráter de Cristo para os cristãos espelharem. Qual seja, perdoar, amar, renunciar. Todos aqueles que querem vir após mim, tomem a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus coloca nesse capítulo 18 uma desses pesos que nós deveríamos carregar em nossa cruz. A necessidade de perdoar. Se os irmãos voltarem os olhos para o capítulo 18, perceberão que lá no versículo 6, Jesus começa a apontar a dificuldade que é segui-lo, mas ao mesmo tempo o zelo que nós devemos ter para evitar que pequenos na fé, que pessoas novas convertidas, que pessoas que estão começando a observar o que é o evangelho na minha vida, na sua vida, a gente tem que ter cuidado com elas para que elas não fraquejem, não tropecem, para que nós não sejamos motivo para elas de tropeço, de escândalo. Só que ele já sabe que nós vamos falhar. Ele sabe que dentro da comunidade remida, dentro da comunidade de pessoas como eu e você, nós somos feitos de carne, osso e pecado, como já dizia o nosso pastor, ele sabia que nós íamos falhar. E ele sabia que nós íamos falhar não só com os de fora, mas com os de dentro. E aí, a partir do versículo 15, Jesus começa a trazer de forma muito prática como nós deveríamos tratar o nosso irmão quando o nosso irmão nos ofendesse. Vá a teu irmão sozinho. Procura a ele. Se você o ganhar, se ele o aceitar, se vocês se reconciliarem, glória a Deus por isso.
Mas se não, chama mais uma ou duas testemunhas, vai até ele novamente, insista com ele, seja humilde, busque a reconciliação. Se ainda assim não for possível, leve para a liderança da igreja, para que esse irmão seja novamente tratado e possa encontrar lugar para arrependimento. Por isso que quando chega no versículo 21, que antecede nossa leitura, o apóstolo Pedro, ouvindo essa explanação de Jesus, que tanto o desafiava, pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Aí Jesus responde o seguinte para ele: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí logo em seguida, dos versos que nós lemos, do 23 até o 35, Jesus conta uma história, por meio de uma parábola, para ilustrar essa verdade que ele queria trazer. Toda vez que Jesus usava uma parábola como essa, ele queria enfatizar uma lição principal. E a lição é muito clara quando ele finaliza nos versos 34 e 35, que todo aquele que perdoar será perdoado. Nessa história, ele narra um homem que provavelmente, segundo alguns comentaristas bíblicos, era um oficial do rei, era alguém que servia num alto escalão do imperador da época, provavelmente, que devia muito dinheiro a esse imperador. Era costume da época, para esse tipo de oficial, pegar emprestado algumas grandes quantias de dinheiro do tesouro imperial. E aí eles ficavam em dívida com o império e iam pagando por meio do seu serviço e por meio também do fruto do seu serviço. E este homem deve, assim, algo absurdo. É bem provável que nessa história, Jesus tenha usado aqui da hipérbole para exagerar. 10.000 talentos, era algo assim, uma quantia muito grande, muito alta. Não vale nem a pena a gente tentar converter para nossas moedas de hoje, porque era uma quantia realmente exagerada. E depois ele fala que este homem que devia tanto assim, chega para o seu imperador, para o seu rei, se joga, se prostra, se humilha de joelhos e diz com reverência: Senhor, sê compassivo, perdoa-me, porque ele sabia que não tinha como pagar, mas ele ainda fala: perdoa-me, dá uma chance de tentar pagar isso. E aquele imperador, aquele rei, olha para aquele homem prostrado, humilde, se compadece e perdoa. Saindo dali, este homem se depara com um conservo, com um companheiro de trabalho, talvez um outro senhor, talvez um outro oficial, que devia não ao imperador como ele devia, uma dívida praticamente impagável, mas devia 100 denários, uma quantia ínfima. É como se ele devesse R$1 milhão e esse conservo lhe devia R$100. E imediatamente a atitude dele foi: paga-me. Aí o conservo, veja a coreografia repetida, se lança aos pés dele e com reverência clama: sê compassivo, me dê uma chance de pagar isso, eu te imploro. O que é que se espera nesse momento? Você acabou de receber um perdão de uma dívida impagável. E alguém chega para você com uma dívida infinitamente inferior. E a atitude daquele homem foi: saia daqui, vou lançar você na prisão, até que você consiga me pagar tudo o que deve. E aí Jesus fala que aquele homem que fora perdoado não tratou com misericórdia com a qual ele tinha sido tratado. E por causa disso, revogou a sua ordem e o lançou no cárcere para sofrer até que ele conseguisse, ou não, pagar a sua dívida. Portanto, a lição que Jesus quer ensinar com esta parábola é exatamente essa: perdoe, para que você seja perdoado. Seja perdoado, portanto, perdoe. Você foi perdoado, e agora você tem condições de perdoar. É lógico que dentro dessa lição principal, nós podemos encontrar algumas verdades que saem dessa lição principal. A primeira delas, eu queria destacar para os irmãos, é que esta comunidade de discípulos que ouvia essa história, Pedro, Tiago, João e todos os demais, era uma comunidade dos discípulos de Cristo, porque foram remidos por Cristo. Era uma comunidade, um grupo de pessoas perdoadas. Por isso se exigia delas perdão. Volte seus olhos comigo para o começo do texto. Veja que Jesus explica tudo isso,
coloca essa atitude de perdão no coração de Pedro, exigindo dele uma disposição máxima. Você não vai perdoar só 7 vezes, verso 21. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Este número aqui, irmãos, vocês já fizeram a conta aí, né? 490, ok, vou gravar aqui. Então, quando o Weber fizer alguma coisa contra mim, vou marcar 1, 2. Quando chegar em 490, não tenho mais a obrigação de perdoar. Esse não é o sentido. Vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 4. De onde, provavelmente, Jesus Cristo referenciou esse número aí, que para a gente traz um significado especial. Gênesis, capítulo 4. Veja o verso 24. Só contextualizando. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim assassinou Abel e saiu de casa. Não quis reconciliar-se com Deus, nem com sua família, e foi embora. Dali por diante, irmãos, nós temos 2 histórias na Bíblia. 2 linhagens. A linhagem de Sete, que substitui Abel, porque foi um outro filho que Deus deu, o filho da promessa, que segue os passos do povo de Deus, e a linhagem de Caim, que segue no caminho oposto. Quando Caim sai dali, com o sangue do seu irmão em suas mãos, ele percorre o seu caminho, toma a sua esposa, ergue uma cidade, e em vez de glorificar a Deus, pondo o nome de Deus na cidade, põe o seu próprio nome, ou melhor, o nome do seu filho, chamado Lameque. Olha o que é dito de Lameque aí, no verso 24. Lameque diz assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, de mim, quantas? 70 vezes 7. O que acontece é que, quando Caim tem seu filho Lameque, Lameque cresce naquele ambiente, naquela linhagem contrária aos desígnios de Deus. Aí toma para si 2 esposas. Veja, Deus criou Eva para Adão. Caim já sai de lá como homicida. E seu filho agora é um adúltero. E logo em seguida ele chega em casa e conta com vanglória para suas 2 mulheres: matei 2 homens. Um porque esbarrou em mim, outro porque pisou em mim. E aí ele põe o nome dos filhos nas cidades que ele vai construindo. Aí ele lembra disso, que Deus falou para Caim. Volte lá para o versículo 15. O Senhor, porém, disse a Caim, veja: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Lameque, vendo isso não, né? Ele não tinha nascido ainda. Lameque, sabendo dessa história, vendo o seu pai como exemplo, diz: se Deus amaldiçoou a vingança que cairia sobre aquele que matasse meu pai 7 vezes, eu serei tão pior, tão mais maligno, tão mais violento, tão mais perverso, que a vingança daquele que me matar será 70 vezes 7. Agora volte lá para Mateus. Aqui nós temos aquele descendente de Adão e Eva, de Sete, de Noé, de Davi, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, Cristo Jesus. Aí Jesus fala assim: olha, a comunidade destes filhos de Deus não são aqueles por quem a vingança recairá sobre eles 70 vezes 7, mas sobre quem a graça de Deus manifesta no coração de cada um deles, tendo recebido a graça do perdão de Deus, poderá manifestar esta mesma graça, perdoando 70 vezes 7. Veja que é uma exigência de disposição máxima do coração, para fazer aquilo que Deus já fez com ele. Se nós compararmos a dívida que nós tínhamos para com Deus, o que é 100 denários? Veja que Cristo está trazendo eles para esta fonte que vai ligar a chave do perdão: gratidão. Cada membro, irmãos, desta comunidade de discípulos que seguem o Mestre, carrega esse senso de existir por causa do perdão recebido.
De modo que uma vez essa disposição em perdoar é abandonada, perde-se o sentido da comunidade de discípulos que ali está formada. Porque é uma comunidade do povo que foi perdoado. E uma vez que se perde a capacidade de perdoar, a decisão, a disposição, o desejo, a busca, a luta pelo perdão, perde-se o sentido de existir de tal comunidade. A segunda verdade que eu vejo nesse texto é que o perdão que recebemos, ele é infinitamente maior do que o perdão que devemos dar às outras pessoas. Segundo o comentarista que eu estava citando aqui, eu esqueci o nome dele, viu, pastor? Depois eu vou lhe dizer quem é. Mas o comentarista diz o seguinte, que estes homens, esses oficiais que eram pessoas importantes, né, que serviam ao rei, que eram conhecidos da comunidade, que gozavam de posses, de poder, né, de fama talvez, eram benquistos, um deles estava em maus lençóis. Era uma dívida assim realmente impagável. E o que a gente espera, lá no verso 24, quando ele cita que era uma dívida de 10 mil talentos, e lá no verso 28, ele compara essa dívida com uma dívidazinha ínfima de 100 denários, a gente espera que este servo, que acabou de receber um perdão, possa ser capaz de perdoar. A construção frasal desse verso aqui, 28, o início dele, saindo, porém, traz uma ideia mais ou menos assim: mal tinha saído da presença do rei, mal tinha deixado a face do rei, que acabara de perdoar-lhe uma dívida impagável, o homem se depara com aquele seu colega. A ênfase de Jesus é exatamente essa. Olha, ele estava num ambiente completamente favorável para exercer o perdão. Imagine você devendo R$1 milhão hoje. Para alguns pode ser pouco, mas para mim é muito. E aí você tem essa dívida perdoada. Aí chega alguém para você, passa na sua frente, te cumprimenta e você, na hora, lembra que essa pessoa devia R$100. E aí você lembra e fala: fulano, por falar nisso, acabei de ser abençoado ali, tive uma dívida paga, não por mim, mas perdoada. Lembrei que você também me deve. Vamos prestar contas? Aquela pessoa, mesmo sendo uma dívida pequena, de R$100, se joga aos seus pés e diz: olha, minha situação está assim, perdi o emprego, meus filhos estão doentes, minha esposa está acamada, estou devendo a muitas pessoas, inclusive a você, mas eu rogo, tenha misericórdia, não me exija isso agora, me dê uma chance de pagar dividido, mais para frente, vamos dar um jeito de pagar isso. E aí você que acabou de ter uma dívida de R$1 milhão rasgada e perdoada, diz para ele: eu vou denunciar você, para que você sofra na prisão, até que você me pague. Cristo usa dessa história tão dramática, para despertar no coração daqueles discípulos a importância do tema perdão. Veja, irmãos, que Cristo não brinca em serviço aqui. Ele tinha 3 anos para falar toda a vontade de Deus para os seus discípulos. Não apenas falar, mas encarná-la e demonstrar para eles a revelação de quem era o Senhor e do que ele exigia dos seus súditos, súditos do Rei verdadeiro. E cada palavra de Cristo tinha uma direção, tinha um alvo. E o alvo aqui era coração que perdoa. Quão importante, quão essencial é, irmãos, para a vida cristã, a prática do perdão. De modo que a última verdade que ele coloca no texto é que, se não perdoarmos os nossos ofensores, nossa dívida com Deus nos será requerida. Veja como ele encerra essa história, versos 32 a 35. Depois que os companheiros viram aquela cena ridícula, daquele homem cruel e sem misericórdia, vão ao Senhor e falam: Senhor, fulano, que o Senhor acabou de perdoar uma dívida impagável, humilhou fulaninho, nosso colega, porque devia 100 denários. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque você me suplicou. Você clamou por misericórdia. Não devias tu
igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também, o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, no coração de vocês não forem capazes de perdoar cada um a seu irmão. Aquele Senhor que agiu de grande misericórdia, revoga a sua ordem e diz, não, a dívida está reativada. E aquele cruel, aquele homem que era miserável em seu coração, desprovido de graça, de misericórdia, será agora preso, porque foi isso que ele mandou fazer com seu conservo, e ficará lá com os verdugos. Verdugo, não sei se vocês têm outra versão de Bíblia nas mãos, mas significa mais ou menos um tipo de um carcereiro cruel, que meio que torturava os prisioneiros que eram presos por causa de dívidas financeiras, até que eles fossem forçados a revelar fontes de rendas que eles estavam escondendo. Então eles castigavam aqueles presos até que eles pudessem abrir a boca e dizer, não, tudo bem, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho um tesouro, eu tenho um título, eu posso vender, pegue, é seu. Eu quero me ver livre disso, eu quero pagar o que eu devo. Este Senhor revoga a sua ordem misericordiosa e diz, você vai ficar preso com os torturadores até que me pague cada moeda que me deve. Com essa história, irmãos, Jesus traz à tona a fundamental importância de nutrirmos em nosso coração este temor. Só sabe o valor do perdão quem é perdoado. Só consegue perdoar quem aprendeu, quem já foi perdoado e sabe o peso que carregava. Assim meu Pai Celeste fará com todo aquele que negar perdão aos seus irmãos. O que Cristo fez por nós, irmãos, o nosso Mestre, foi de fato pagar uma dívida que nenhum de nós jamais seríamos capazes de arranhar, quanto mais riscar e rasgar. Porque, como diz Romanos capítulo 3, todos nós andávamos em desobediência a Deus. Todos nós pecávamos contra Ele. De modo que não havia nada que nós pudéssemos fazer, nenhuma obra, nenhum esforço, nenhuma iniciativa, que fosse capaz de, mesmo vendendo a si mesmo, vendendo o pai, vendendo a mãe, os irmãos, vendendo tudo que você tem, você jamais, e eu jamais, conseguiríamos pagar a dívida pelo nosso pecado. Porque é uma dívida eterna. Por isso que somente o Deus homem, que é eterno, poderia pagar uma dívida que é eterna. E foi isso que ele fez para todos quantos nele creem. Para todos quantos reconhecem em si uma incoerência existencial, um querer fazer o bem e não conseguir, um querer perdoar e não ter forças, um querer amar, mas ver seus próprios interesses, um querer servir, mas ser egoísta até a essência mais profunda da alma. Foi por esses, como Mateus, como Paulo, como João, como Pedro, e como todos quantos creem em Jesus, que Ele deu a sua vida para pagar por vidas que estariam condenadas, não por verdugos, até que durasse o tempo do pagamento da dívida, mas por toda a eternidade. É por isso que Cristo conta essa história para dizer assim, toda vez que alguém machucar você, lembra do que você fez com o Filho de Deus, machucando-o na cruz.
até Ele derramar cada gota do sangue dEle, sorrindo para você em amor, sendo você inimigo dEle. Agora compara com a ofensa que você sofreu. Se você pecou contra Deus, lembra disso também. Não foi por obra de homens que seu perdão foi conquistado. Foi por obra do Deus homem. Portanto, toda vez que você pecar contra Deus, não recorra a mais ninguém. Não espere nada, recorra a Ele. Se jogue aos seus pés e em reverência, em atitude de clemência, peça perdão a Deus. Todas as vezes que você pecar contra outra pessoa, seja humilde. Não sei se vai ser necessário se jogar aos pés dela, mas toma a iniciativa, procure, seja humilde e diga: eu pequei contra você, eu errei, me perdoa, vamos nos reconciliar. Mas também, se alguém pecou contra você, conhecendo o perdão com o qual Deus perdoou você, seja humilde, seja misericordioso, seja compassivo, não seja cruel, não passe na cara, não compare culpas. Diga como José disse aos irmãos: de fato você fez o mal contra mim, mas eu te perdoo, porque em Cristo eu posso te perdoar, porque Cristo também providenciou para mim o perdão que eu precisava. Por isso, irmãos, vale frisar que essa parábola não ensina que nós seremos salvos da nossa culpa, dos nossos pecados, quando nós tivermos a iniciativa de buscar perdoar as pessoas para poder merecer o perdão de Deus. É o contrário. Lembra o que é que está escrito lá em Efésios capítulo 2? Vamos encerrar com esse texto. Folha um pouquinho para frente aí. Efésios capítulo 2. Eu sei que os irmãos já devem conhecer de cor, a partir do verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha o que é que diz agora o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A ideia é: nós somos perdoados por causa de uma ação única e exclusivamente guiada do coração de Deus para o nosso coração. A iniciativa dele. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Deus nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça somos salvos. Porém, esta mesma graça que nos salva, não é a graça que vai nos imobilizar nesta nova vida vivida na fé. É uma graça que vai nos preparar, nos capacitar para colocar em prática as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, a receita é: eu fui perdoado, eu vou perdoar. Agora, é possível, irmãos, que você tenha enfrentado algum tipo de dificuldade para perdoar. Como eu disse no início, um coração de criança, como é bom, né? De vez em quando eu sinto saudade de umas facilidades que a gente tinha. Por isso que Cristo falou assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Quando a gente é criança, a gente briga no futebol, arranca o rabo, vai, corre para um lado, para o outro, depois vai todo mundo lanchar feliz, rindo da cara um do outro. Mas parece que quando a gente começa a crescer, se achar bom, se achar diferente, se achar adulto, vou me valorizar. E agora meu coração já consegue dar umas respostas mais duras. Eu já consigo praticar um gelinho aqui mais demorado. Eu já consigo fechar a cara, já consigo negar um favor, já consigo não esquecer da dor que me causou aquela ferida. Oh, irmãos, voltemos a esse tempo. O mestre mandou perdoar. Porque o mestre
já nos perdoou. Um dos sinais claros e evidentes de que você é salvo em Cristo Jesus é porque você experimenta uma nova disposição no seu coração de amar e de perdoar. Se você não é capaz de amar as pessoas que te perseguem e de perdoar as pessoas que te machucam e te ofendem, é porque você precisa desta graça que pela fé nos capacita a, sendo salvos em Cristo, praticarmos o perdão. Vamos orar ao Senhor? Se você precisa passar por este processo que para você é novo, você não tem encontrado qualquer disposição no seu coração de perdoar os seus inimigos, de amar pessoas que na sua avaliação não merecem, é porque você precisa ser perdoado por Deus. Peça a Deus agora. Apresente sua vida. Lembre de tudo aquilo que você fez contrário ao Senhor. E traga em atitude de fé para o seu coração uma resposta, dizendo: eu preciso de perdão. Eu preciso ser salvo desta culpa, deste sentimento que tem me corroído. E é por causa disso que talvez eu tenha sido incapaz de perdoar outras pessoas. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e maravilhoso Pai, nós fomos chamados para sermos discípulos, aqueles que imitam o Mestre, seguem suas ordens, porque já foram transformados de mortos em delitos e pecados, em renascidos para uma nova disposição de vida, de serviço, de renúncia, de entrega, de humildade, de perdão, de amor. Se há pessoas aqui, ó Pai, que têm dúvidas quanto a essa transformação, desvende-as, Pai, os olhos, faça-as enxergar a necessidade de nascer de novo. Como Nicodemos, um mestre da lei, mas que precisava nascer de novo. Nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, cada vida que aqui chegou, com suas dificuldades, sua história, suas lutas, suas dores, com seus traumas familiares, relacionais, conjugais, no trabalho, na escola, em casa. Que essa seja uma noite, ó Deus, de reconciliação, Pai. Filhos que têm detestado seus pais no coração. Pais que já desistiram dos filhos. Casamentos sustentados por uma satisfação externa socialmente. Meu Deus, que haja reconciliação, Pai. Que haja perdão, Senhor. Ninguém prometeu que seria fácil, mas há uma promessa. É que nós fomos agraciados para boas obras. É somente com a habitação do Espírito Santo do Senhor, que morando em nós, a partir do momento em que cremos no Senhor Jesus, nos entregamos a Ele, é que faz com que nosso coração se dobre em misericórdia, em graça, em amor e em perdão. Portanto, faz esta obra, Senhor. Tua palavra diz que a Tua palavra não volta para Ti mesmo vazia, mas antes cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. Que esta palavra encontre guarida em corações, Pai. Mas eu também quero pedir, Senhor, por crentes no Senhor, por servos Teus, que tiveram um coração endurecido nas amarguras da vida, que tem petrificado memórias dolorosas, que impedem convívio, que impedem perdão. Tenha misericórdia, Pai.
Lava-nos com teu sangue, Senhor. Purifica-nos, Pai, de todo mal. Que haja aqui libertação, Pai, de algemas que têm prendido servos do Senhor, teus discípulos, a caminharem para frente. Memórias que atrasam vidas. Tenha misericórdia, Pai, que haja aqui salvação, renovo, esperança. Restitui, ó Deus, casamentos e relacionamentos quebrados. E faz com que nós, como crentes em Jesus, possamos mostrar a este mundo aí fora, tão carente, tão necessitado, Pai, de ver o que é o amor, o que é a graça, o que é perdão, o que é misericórdia, que eles vejam em nós, que eles vejam em nós, que eles vejam em nós, Pai, a expressão do que o Mestre mandou que vivêssemos, para que possamos espelhar Cristo para essas pessoas, e que em nós elas encontrem esperança, e queiram se achegar a nós, como aconteceu com a tua igreja, em Atos capítulo 2, o povo, espantado com a graça, com o amor, com a comunidade dos eleitos, salvos, convertidos, com os discípulos, com o povo perdoado, com o povo remido, foi atraído para aquela comunidade e gozando da simpatia deles, o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Que assim seja em nossa casa, que assim seja em nosso trabalho, que assim seja em nossa vizinhança, na nossa família, Pai, nos nossos parentes que ainda não te conhecem, sabem que somos crentes, mas precisam ver Deus em nós. Faça isso, ó Deus, não permita que nossa vida seja simplória, seja baseada só em palavras, mas que seja em vida. Nós não conseguiremos, Pai, sem a tua boa mão a nos guiar, a nos erguer do pó da nossa arrogância e nos colocar de volta perto do Senhor, com o coração pulsando vida, vida nova, porque as coisas velhas se passaram e tudo tem se feito novo, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus. Amém.